pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar um pouco sobre renascimento e a partir dessa nossa fala nós iremos contextualizar um momento histórico muito importante daqui da história do Ocidente. Muito do que a gente aprende sobre história da arte, sobre a própria evolução da sociedade como um todo, a partir desse momento é que começa a ser desenhado. Então eu vou convidar vocês para nesta aula entender um pouquinho sobre o humanismo, o renascimento e sobre a importância desse momento para a história de um modo em geral. Então compreender as características desse período vai nos dar a possibilidade de analisar do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, como o humanismo, como o renascimento, ele foi um momento importante, foi um movimento importante para nos compreendermos enquanto sociedade aqui no Ocidente. Então, vou convidar vocês para, a partir de agora, vir conosco assistir essa aula sobre renascimento e entender de um modo geral como isso contribui para o nosso conhecimento de um modo geral. Vejam bem, essa imagem ela é bem emblemática. Ela é a imagem do homem viturviano. Essa imagem que tem nos livros de história, geralmente de filosofia, sociologia, ela vai retratar um personagem desenhado por Leonardo da Vinci, que vai mostrar, olha, a partir de então se tem uma nova concepção de compreensão do mundo. Então, o humanismo, ele inicia ali praticamente no século XV, século XVI, e ele vai nos possibilitar compreender como aquela sociedade ela vai passar a entender a sua organização econômica, sua organização administrativa, porque vejam só, a Europa, o Ocidente europeu, ele está organizado durante muito tempo por um regime, que é o regime feudal. O regime feudal, o período, né, do feudalismo, ele tem características na pintura, nas artes, na forma de organizar a sociedade, ele tem características próprias do ponto de vista econômico. Então, quando a sociedade ela começa ali no século XV a haver novas formas de se organizar em diversos aspectos e de se renovar, aí começa-se a observar que um novo tempo ele começa a ser implementado, ele começa a surgir. Por isso o nome renascimento, ou renascentista, vem de quê? Renascer, né? Quando a gente ouve essas palavras, a gente associa a palavra renascer, que é renascer literalmente, para aqueles artistas, para aqueles filósofos, os intelectuais, de um modo em geral, a Idade Média, o período que antecede o Renascimento, é um período que precisa ser superado, já que as ideias que o contém, elas estão ultrapassadas. A forma de olhar o lugar do homem na sociedade, a forma de entender a administração de um lugar precisa ser repensado. E uma das imagens mais emblemáticas, ou seja, mais marcantes desse período é o homem viturviano, porque nessa pintura, o Leonardo, eu vou pedir para você abrir a tela aqui para ficar mais claro, para a gente discutir, porque o que é que essa tela ela vai propor, né?
ela vai propor a gente uma percepção do homem no centro. Observem com clareza aqui. Há um círculo, um homem com alguns braços e pernas, um corpo totalmente desenhado, com características da anatomia humana, e está dizendo assim, olha, se anteriormente achava-se que Deus estaria no centro, porque era o teocentrismo, o que discutia a Idade Média, no modernismo, ou no Renascimento, o homem vai ser trazido para o centro, mas o centro das discussões de tudo em torno dele. Então, o humanismo renascentista ele vai iniciar o renascimento científico, e essa percepção da forma como enxergar a sociedade, ela vai sofrer fortes influências desse movimento, que inicialmente começa com a questão artística. Essa imagem, pessoal, do teto da Capela Sistina, ele vai mostrar como essa nova forma de olhar a sociedade através desse movimento artístico, ela vai mostrar também um novo modo de encarar filosoficamente a vida. Então, observar o Renascimento muito além de um movimento artístico é necessário para a gente compreender a política hoje em dia, para a gente compreender como as questões humanísticas elas começam a aparecer, e tudo isso tem início ali no continente europeu e até hoje reverbera ou respinga ou ainda influencia a sociedade no Ocidente. Então, como personagens principais, você pode abrir aqui para mim, por favor? A gente tem a Mona Lisa, e que é uma pintura durante muito tempo não, recentemente houve uma pesquisa de uma revista de renome em que se apresentavam cinco personalidades, ou 5 imagens de personalidades, que as pessoas só olhavam para ela e já sabiam quem era, mesmo sem saber, por exemplo, o seu nome. E uma dessas imagens era da Mona Lisa. É uma das pinturas mais conhecidas. Ela traz características desse movimento do Renascimento, dessa nova forma de pintar, e ela é muito enigmática. Ela traz a ideia do que o seu autor, o Leonardo da Vinci, queria passar sobre a importância de discutir a questão da harmonia em torno do homem. Porque assim, gente, durante a Idade Média, as pinturas, as representações artísticas, elas tinham uma características voltadas para a questão religiosas. Então, é muito fácil você diferenciar uma pintura do período do Renascimento de uma pintura do período medieval, porque elas têm características que vão simbolizar aquele momento que elas representavam. Então, eu convido vocês a pesquisarem um pouco mais sobre a importância de Leonardo da Vinci, dos valores que ele defendia em diversas áreas, não apenas nas artes plásticas, porque ele também foi um pesquisador. Então, muito do que a gente aprendeu inicialmente sobre o desenvolvimento do corpo humano inicia-se a partir da sua curiosidade em entender sobre o homem nas diversas perspectivas filosóficas, biológicas, enfim. Esses personagens, eles são necessários para que a gente entenda o início de toda essa movimentação para que o Renascimento se consolidasse.
Tanto que nesse mapa aqui, pode abrir a imagem, por favor, ele vai mostrar toda a rota de onde inicia, para onde vai, as influências, as deslocações que esse movimento começou a ter. Então, observe que ele se dá todo na Península Itálica. O bom, pessoal, da gente aprender sobre um período como esse é que a gente não se restringe à história, por exemplo. A gente também tem noções básicas de geografia para compreender, por exemplo, o nosso lugar enquanto sujeito no espaço geográfico. É necessário que a gente tenha essa compreensão da dimensão dos lugares. Então, o mapa aí, ele mostra que não apenas nas artes plásticas ou a partir das artes plásticas é que o Renascimento ele se consolida. Porque vocês podem ver acima, no canto esquerdo, o Erasmo de Roterdã, que é um escritor que vai discutir diversos assuntos necessários para a compreensão da sociedade. A gente vai ter essa percepção, e aqui você pode abrir para mim, sobre o desenvolvimento da imprensa, de como foi importante esse desenvolvimento para o combate ao analfabetismo. A gente pode também entender que a questão da difusão da imprensa, ela foi necessária para que a igreja perdesse o monopólio que ela tinha sobre e controle sobre a sociedade. Então, tudo isso é fruto que resulta desse movimento, que não vai influenciar apenas as artes plásticas. A esse ponto, a gente chama de renascimento científico. Por quê? Porque está ligado à ciência. É importante a gente lembrar que o Renascimento, ele inicia ali, ou ele tem forte influência sobre as artes plásticas, mas, sobretudo, para as ciências, porque a partir da forma como vai se observar a organização das comunidades, ou seja, dos povos, vai se discutir também novas formas ou mentalidades críticas sobre o sujeito no espaço em que ele está inserido. Então, o Nicolau Copérnico aí, ele é uma figura bastante emblemática, bastante importante para a gente sacar assim, ó, como o Renascimento, do ponto de vista da ciência, ele foi importante. Porque imagina se hoje os cientistas dizem para todos nós, olha, vacina é importante, é necessário tomarmos vacina para combatermos doenças que seriam, por exemplo, fatais. Isso é uma coisa que para a gente parece ser corriqueira e trivial, ou seja, está enraizado que é aquilo e certo. Naquele período, os cientistas, para provar as suas teorias, eles podiam até sofrer retaliações e chegar e ser condenados à morte. Então, o nome Renascimento desse movimento não é à toa, é literalmente de renascer, de surgir uma nova mentalidade que levaria as pessoas a compreender não o deslocamento da religiosidade apenas, mas a importância do homem ser tratado enquanto sujeito no espaço em que ele está inserido. A ciência, ela trouxe essa possibilidade. Então, gente, quando a gente vai falar sobre renascimento, a gente tem que lembrar que nas diversas áreas ele foi impactante. Todas essas imagens, elas criam juízos de valores que vão trazer de forma muito, muito clara ao longo dos tempos influência e sobre o modo como a sociedade se vê e se organiza. Então, um dos principais impactos que a gente pode mencionar é a importância da ciência
a partir desse momento e da compreensão desse sentido de humanismo para as relações sociais. Para entender também o Renascimento, a gente tem que lembrar que ele parte de uma concepção de mundo que se difere de outra, né? Então, ele é diametralmente oposto ao feudalismo por diversas questões, como no quadro você pode pausar depois e ler ponto por ponto, porque essa concepção ela vai instituir ou fazer prevalecer tudo que para o conceito anterior, para aquela forma de organizar-se socialmente, não era concebível, não era aceitável. Então, vocês podem pausar e ler ponto por ponto dessa concepção e do que difere o feudalismo do Renascimento, e, sobretudo, do ponto de vista econômico, com ali o início da criação do capitalismo como um sistema de organização, a questão da ciência, entre outras coisas. A gente pode citar, como eu havia dito anteriormente, autores não apenas no mundo das artes plásticas, mas a gente pode citar como durante esse período a literatura ela avança, né? Aí eu sugiro para vocês a leitura do soneto 18 de Shakespeare, que é belíssimo e vai dar uma ideia para vocês sobre como essa nova forma de escrita, a partir do Renascimento, ela sofre essa influência. Shakespeare, que é um grande autor da literatura moderna e que vai representar essa nova forma de escrita. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de Romeu e Julieta, Hamlet, entre outros. A gente também pode citar, além de Shakespeare, nesse período, o Luís de Camões, o Maquiavel, o Dante Alighieri e o Miguel de Cervantes. Todas essas personalidades ou esses personagens, eles vão contribuir para uma nova forma de escrever a literatura. E essa nova escrita, tanto do ponto de vista poético como filosófico, ela ainda hoje influencia a nossa sociedade. Ainda como influência, né, a gente pode citar no tempo presente, por exemplo, o mundo novo. O mundo novo. O mundo novo, isso aqui que a gente chama hoje de Brasil, a América Latina de um modo em geral, ela é uma influência do Renascimento. Ela sofre diretamente uma influência do Renascimento, porque é a partir desse momento que, com outra mentalidade, os comerciantes começam a observar novas rotas para comercializar suas mercadorias e para fazer comércio com outros povos. E daí surge essa necessidade de explorar e dominar terras e, consequentemente, estabelecer possessões que posteriormente tornam-se independentes, como o Brasil. Então, vejam, a influência, os impactos do Renascimento não se restringe apenas a um movimento cultural, mas a outras áreas. Por isso, a gente chama a atenção de vocês para entender esse movimento dentro da sua importância para hoje, para o que hoje a gente entende por sociedade. Então, eu gostaria muito que você pudesse adentrar um pouco mais, porque a nossa aula ela fala de forma muito superficial, já que é um assunto extenso e a gente precisa trazer pontos que discutam de maneira mais rápida esse tema. Eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais sobre eles, pesquisem sobre como foi importante para a sociedade na atualidade
o movimento renascentista na Europa e como isso influencia para a forma como o Ocidente hoje se enxerga, ou a forma como o Ocidente, nós estamos no Ocidente, né, se organiza administrativamente, culturalmente, enfim. No mais, eu convido vocês a, em outro momento, estar conosco aqui, aprender um pouquinho mais de história e entender a importância desse componente curricular para a nossa vida. Tá bom, pessoal? Então, fiquem todos bem e até uma próxima aula.